A verdade não é objetiva, mas sim uma construção cultural. A normalidade é uma ilusão. A verdade não é uma revelação, mas um processo de negociação. A verdade não é algo absoluto, mas sim um campo de disputa. A disciplina é um mecanismo de controle que molda corpos e mentes de acordo com padrões sociais. A justiça é muitas vezes uma forma de controle social disfarçada de moralidade. A sexualidade é uma construção cultural. A história não é apenas sobre eventos passados, ela também molda o presente e o futuro. O poder não é apenas coercitivo, mas também normativo, moldando comportamentos. A verdade não é universal, mas sim moldada por contextos culturais e históricos. A história não é simplesmente um registro do passado, ela é um discurso sobre o passado, produzido pelo presente. A história não é apenas uma narrativa objetiva, ela é moldada por perspectivas e interesses. A justiça nem sempre é justa. Muitas vezes é uma questão de poder. A liberdade não é a ausência de controle, mas sim a capacidade de agir de acordo com a própria vontade. A educação é um processo de socialização que molda as mentes e os valores das novas gerações. A verdade é uma construção que serve aos interesses do poder dominante. A loucura é um labirinto em que você não consegue encontrar a saída, mas você também não consegue encontrar uma entrada. A justiça é uma ilusão criada pelo poder para manter a ordem. A história não é uma narrativa imparcial, mas uma interpretação subjetiva do passado. A disciplina é um mecanismo de controle que opera em várias esferas da vida social. A história é uma construção que reflete as perspectivas e interesses dos narradores. A disciplina molda os indivíduos de acordo com normas sociais e institucionais. A educação é um mecanismo de socialização que molda a mente das gerações futuras. A psicanálise explora os desejos e os conflitos inconscientes. A justiça é frequentemente usada como uma ferramenta de controle social. A sexualidade é uma área de experiência humana rica em complexidade e diversidade. A sexualidade é uma dimensão complexa da experiência humana, não reduzível a categorias simplistas. A história não é apenas sobre o passado, mas também sobre o presente e o futuro. A história é uma narrativa construída a partir de diferentes pontos de vista e interesses. A liberdade não é passiva, mas ativa. É a capacidade de agir conforme a própria vontade. A verdade não é uma entidade estática, mas sim um campo de lutas e negociações. A justiça é frequentemente cega para as desigualdades subjacentes. A sexualidade é uma parte essencial da identidade humana. A sexualidade é uma dimensão essencial da existência humana. A psiquiatria muitas vezes patologiza a diversidade humana. A psiquiatria é uma forma de controle social disfarçada de medicina. A educação é o processo pelo qual a sociedade molda os indivíduos. A liberdade é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. A justiça muitas vezes serve aos interesses das elites dominantes. O poder não é uma coisa que se possui, mas sim algo que se pratica. Não existe sociedade, por mais arcaica ou primitiva que seja, que não tenha seus procedimentos de controle. A psiquiatria muitas vezes estigmatiza aqueles que não se encaixam nas normas sociais. A disciplina é a técnica de moldar corpos e mentes de acordo com as normas sociais. A psicanálise revela os conflitos e os desejos ocultos que moldam nosso comportamento.
A liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas sim a capacidade de agir de acordo com a própria vontade. O poder não está apenas nas mãos das autoridades, está presente em todas as interações sociais. A verdade não é um objeto, mas um discurso em constante transformação. A sexualidade é um campo de batalha onde as normas sociais e os desejos individuais se confrontam. A normalidade é uma estratégia de poder. A justiça é muitas vezes a máscara do poder. A disciplina molda indivíduos obedientes através de regras e normas. A normalidade é uma construção que mascara a complexidade da experiência humana. O poder é uma teia invisível que permeia todas as relações sociais. O poder não é algo que se possui, mas algo que se exerce nas relações sociais. A normalidade é uma ilusão que impõe padrões artificiais de comportamento. A psicologia muitas vezes patologiza comportamentos que estão fora das normas sociais. A disciplina faz funcionários, ela faz indivíduos. A justiça nem sempre é justa, muitas vezes é seletiva e enviesada. A verdade não é absoluta, mas sim relativa ao contexto. A verdade não é uma questão de consenso, é uma questão de poder. O poder não é algo que se detém, mas algo que se exerce sobre os outros. A educação desempenha um papel fundamental na reprodução das estruturas sociais. A liberdade não é apenas a ausência de restrições, mas a capacidade de criar novos caminhos. A disciplina é o mecanismo pelo qual a sociedade controla os corpos. A história é uma narrativa em constante evolução. A educação é uma ferramenta de socialização que molda a identidade e a subjetividade. A sexualidade é o campo onde se exerce, ao mesmo tempo, a nossa liberdade e a nossa dependência. A justiça nem sempre é cega. Muitas vezes é influenciada por preconceitos. A normalidade é uma norma que define quem é normal e quem é anormal. A sexualidade é uma parte integral da experiência humana, não um tabu a ser reprimido. A liberdade não é a ausência de controle, mas a capacidade de resistir e criar alternativas. Nossas sociedades não são homofóbicas, mas sim homossexuais. A verdade não é uma única narrativa, mas um campo de lutas de poder. A história não é uma narrativa única, mas um campo de múltiplas perspectivas. A disciplina é um mecanismo de conformidade que molda comportamentos e mentes. A verdade é uma construção social. A educação é um instrumento de poder. A disciplina produz corpos submissos, ela fabrica indivíduos. A normalidade é uma ilusão que suprime a autenticidade e a singularidade. A justiça é muitas vezes uma forma de manter o status quo. A verdade não é absoluta, mas sim relativa a contextos específicos. A verdade não é algo que se revela, mas algo que se constrói. A educação é um mecanismo de reprodução de normas e valores sociais. A psicanálise investiga os conflitos e impulsos ocultos que moldam a psique humana. A psicanálise explora os abismos do inconsciente humano. Onde há poder, há resistência. A psiquiatria é uma ferramenta de controle social que rotula e estigmatiza. A normalidade é uma ideia que marginaliza aqueles que não se conformam. A educação é um processo de socialização que molda a identidade dos indivíduos. A normalidade é uma ficção que restringe a autenticidade. A normalidade é uma forma de conformidade.
A verdade não é um objeto a ser descoberto, mas um processo de construção social. A justiça é frequentemente seletiva e enviesada. A justiça é uma construção social que varia de cultura para cultura. A sexualidade não é uma coisa que temos, mas sim uma maneira pela qual somos. A verdade é uma construção que reflete os interesses do poder. O poder não é um objeto, mas uma relação entre sujeitos. A verdade não é um ponto de chegada, mas sim um processo em constante evolução. A verdade não é uma entidade estática, mas um campo de disputa. A educação é um instrumento de socialização que molda a cultura de uma sociedade. A normalidade é uma norma que exclui aqueles que não se encaixam. A justiça é frequentemente influenciada por interesses políticos e econômicos. A sexualidade é uma dimensão fundamental da experiência humana. A sexualidade é uma parte central da experiência humana, não algo a ser reprimido. A liberdade não é apenas a ausência de coerção, mas a capacidade de agir de acordo com os próprios desejos. A normalidade é uma prisão que aprisiona a diversidade. A verdade não é algo que se possa encontrar, mas sim algo que se constrói através do discurso. A verdade não é fixa, mas fluida, moldada por poderes em jogo. A verdade não é uma questão de fatos, mas sim de interpretação e narrativa. A psicologia é muitas vezes usada para normalizar o comportamento humano. A educação é uma ferramenta de socialização que perpetua valores e ideologias. A verdade não é como uma coisa que é descoberta, mas sim algo que é construído e produzido. O poder não é uma entidade fixa, mas sim uma relação dinâmica. A normalidade é uma ilusão que perpetua o conformismo. A liberdade não é dada, mas sim conquistada através da resistência contra o poder. A ideia de que somos indivíduos autônomos é uma ilusão. A psiquiatria muitas vezes rotula a diversidade como doença. A normalidade é uma forma de opressão que marginaliza a diferença. A verdade não é estática, mas um produto em constante evolução de discursos. A liberdade não é dada, é conquistada através da resistência contra o poder. A normalidade é uma construção que limita a diversidade da experiência humana. A educação não é neutra, ela reflete os valores da sociedade que a promove. A psiquiatria patologiza a diferença. A verdade é uma coisa desta terra. A loucura é o espelho invertido da razão. A educação é uma forma de controle social que molda as mentes das gerações futuras. A justiça, muitas vezes, serve aos interesses daqueles que detêm o poder. A liberdade é a capacidade de questionar e desafiar o poder. A disciplina é um mecanismo de controle que opera em instituições sociais. A sexualidade é uma arena onde se entrelaçam prazer, poder e identidade. A verdade não é uma questão de fato, mas sim de interpretação. A normalidade é uma construção social que define quem está dentro e quem está fora. A disciplina é um mecanismo de controle social que opera nas instituições. O poder não é uma instituição, e sim uma maneira de agir. A verdade não é uma entidade fixa, mas um campo de lutas e negociações. A disciplina é uma técnica de controle que molda corpos e mentes de acordo com normas sociais. A normalidade é uma ideia que serve aos interesses da sociedade dominante. A normalidade é uma construção que perpetua o status quo.
O poder não está centralizado, mas disseminado em redes de relações. A sexualidade é uma expressão multifacetada da identidade humana. O poder está em toda parte, operando de maneira sutil e difusa. A verdade não é uma única narrativa, mas uma multiplicidade de discursos. A verdade não é única, mas múltipla, sujeita a interpretações variadas. A normalidade é uma norma que oprime a diversidade humana. A normalidade é uma construção social. A verdade não é algo que se descobre, mas sim algo que se cria. A normalidade é uma ideia que marginaliza a diferença. A história é uma narrativa em constante revisão, sujeita a diferentes interpretações. A verdade não é uma questão de consenso, mas sim de poder. A justiça muitas vezes reflete os preconceitos da sociedade. A história não é uma mera descrição de eventos, mas sim uma interpretação seletiva do passado. A normalidade é uma ficção que mascara a diversidade e a complexidade humanas. Não é o que os outros pensam de nós que nos define, mas o que pensamos de nós mesmos. A normalidade é uma ficção criada para manter o status quo. A normalidade é uma construção que serve aos interesses daqueles que a definem. A psicanálise explora o inconsciente como um território de desejos e conflitos. A liberdade não é a ausência de limitações, mas sim a capacidade de criar alternativas. A verdade não é uma entidade objetiva, mas algo construído por práticas discursivas. O poder está presente em todas as interações sociais, mesmo nas mais sutis. A normalidade é uma norma imposta que limita a diversidade humana. A psicanálise é a exploração do desejo humano. Não se trata de saber quem somos, e sim de inventar a nós mesmos. A normalidade é uma prisão que aprisiona a autenticidade. O poder não é algo que você tem, é algo que você exerce. A disciplina é uma forma de controle que opera através da vigilância e da normalização. A verdade não é um dado, mas uma construção contextual. A sexualidade é um campo de exploração e prazer, mas também de repressão. A normalidade é uma prisão. A verdade não está do lado de fora. Ela é produzida no interior das práticas discursivas. A psiquiatria muitas vezes medicaliza diferenças e desvios de comportamento. A história é uma narrativa construída por vários pontos de vista. A verdade é sempre mais do que o poder pode reter. O poder não é apenas repressivo, também é produtivo, criando normas e valores. A normalidade é uma camisa de força que aprisiona a autenticidade. A psiquiatria frequentemente rotula diferenças como transtornos. A disciplina molda indivíduos de acordo com as normas da sociedade. O poder é uma rede de relações. A psicanálise é o discurso de um sujeito sobre o desejo. A história não é uma mera enumeração de eventos, mas uma narrativa interpretativa. Se você leu até aqui, isso mostra que você faz parte do 0,1% que realmente terminam o que começam. Se você está realmente comprometida em mudar sua vida, então certifique-se de se juntar ao nosso movimento, seguindo-nos. Deus te abençoe.